Imagine uma nação extremamente hierarquizada, controlada por uma família real em um sistema monárquico, que tornou o país em uma superpotência, mas onde a sua população não aproveitou das benesses desse status, com inclusive parte dessa ascensão vinda da produção ou exportação de substâncias ilícitas, cujos lucros iam para os bolsos de todos, menos da população que não fazia parte desta elite controladora da nação. Após sucessões monárquicas que no fim expuseram as contradições do país, que lucrava exponencialmente de mercados paralelos e cada vez mais produzia uma desigualdade brutal entre a população e os governantes da monarquia, esse país passou por uma profunda revolução comunista, que explodiu após o início de um confronto armado buscando a ruptura sistêmica da monarquia e do capitalismo dependente que caracterizava esse mesmo país. Após o estabelecimento de um governo popular gerenciado pelos comunistas e com uma dinâmica de um Estado-nação controlado pelas camadas trabalhadoras organizadas pelo Partido Comunista, em retaliação, uma coalizão de nações amedrontadas com a reverberação dessa revolução, com a influência retórica e prática revolucionária, já inspirando movimentos de libertação em outros cantos do mundo, organizam uma contra-revolução, usando ferramentas militares como bombardeios estratégicos em determinadas cidades-chaves, que mesmo com uma resposta imediata, porém não efetiva das massas revolucionárias, acaba derrubando o regime comunista, instalando um falso Estado, que no fim é apenas um fantoche controlado por diversos membros dessa coalizão e governados apenas no papel por um grupo miliciano armado do país, que acabou instaurando um governo extremamente opressor, com pequenos ou nulos direitos para sua classe trabalhadora e com o simples objetivo de explorar a classe trabalhadora e extrair o máximo de recursos possíveis, que no fim irão parar nos bolsos de uma pequena classe que faz parte do sistema capitalista tradicional e que usa a ferramenta inerente de exploração do próprio sistema capitalista. Após essa descrição histórica que passa por diferentes fases da identidade de uma nação, talvez uma pergunta tenha surgido na sua mente. Afinal, qual é esse país? Talvez alguns países e ex-repúblicas comunistas que restabeleceram o capitalismo de forma violenta e brutal e que por consequência explodiram em desigualdade vieram na sua mente. Talvez a antiga Iugoslávia veio na sua mente, com os bombardeios promovidos pela ONU em 1999 no seu país, que hoje não passa apenas de uma distante memória, com seu país sendo despedaçado em diversos outros países, cheios de tensão religiosa e étnicas, e com o crescimento de setores da extrema-direita e teocráticos cada vez mais reais. Talvez Burkina Faso, pós assassinato de Thomas Sankara, veio à sua mente, ou a Romênia, hoje é apenas uma memória do que ela era antes, a Comuna de Paris, que foi a primeira tentativa de um governo socialista e que foi rapidamente derrubado pela burguesia francesa, ou então até mesmo a Albânia do Enver Hoxha. Antes um país industrializado, com uma população altamente capacitada em termos técnicos científicos e ao mesmo tempo com um amplo conhecimento teórico de sua história e formação nacional, criando um nível de simbiose perfeita entre o técnico e o ideológico, contrário do pensamento dominante na ciência e tecnologia neoliberal atual, que ciência e tecnologia são conhecimentos com um fim em si mesmo, que resulta no sistema capitalista atual e no seu fluxo em nenhuma inovação tecnológica que reverbere algum progresso social, mas supostas inovações que no fim são apenas formas de extrair recursos infinitos em um planeta, obviamente, com recursos finitos, como por exemplo as IAs generativas e automatizações, ambas que sem regulamentações ou construções feitas por pessoas sem ambições únicas de hiperloop, viram apenas ferramentas de agudização das desigualdades sociais, derretimento do emprego e promoção de trabalho escravo. Mas isso aí é um debate mais amplo pro futuro desse canal. Mas não, dessa vez eu não tô citando nenhum país dentro da nossa realidade, mas sim um país localizado em um jogo. E esse jogo é Disco Elysium. E esse país se chama Revachol. Revachol, bem semelhante a diversos países colonizados, explorados e do sul global, não possui uma formação monolítica, ou seja, um país sem nenhuma ruptura em seu sistema, seguindo um único modelo de configuração de suas estruturas de poder, em nenhum momento mudando essa estrutura durante toda a sua história. Muito pelo contrário, a história do lugar principal do jogo é caótica, extremamente tensa e com questões profundas em sua identidade nacional, causam possíveis convulsões e implosões a qualquer momento. É como o nosso mundo dentro de um sistema que pode ser dito como a da ideologia dominante. Um eterno ciclo vicioso com uma ideologia dominante que potencializa esse ciclo, a ponto de diversos teóricos como Karl Marx
popularizaram frases como "a história se repete", a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Esse exato ciclo, que aconteceu em diversas experiências nacionalistas e comunistas no passado, e na realidade de Coliseum, está acontecendo no nosso mundo atualmente. Mais especificamente, no mais novo país que surgiu do nada na boca da grande mídia, que é usado para alimentar argumentos imediatistas e propagandistas, sendo esse país Nepal. Mas por que agora o país queridinho da vez é o pequeno e pouco divulgado e estudado por círculos na esfera de influência de órgãos ocidentais? Nepal. Bem, para a gente entender isso de maneira mais detalhada, precisamos primeiramente nos debruçarmos na recente história nepalesa. Vamos começar nos meados dos anos 2000, mais especificamente 2008. É um momento onde o Nepal estava vivenciando um momento de tensão institucional, com uma luta armada organizada por maoístas nepaleses insatisfeitos com o regime monarquista da dinastia Shah, que se sentia bem confortável com a condição de país semi-feudal que o Nepal se encontrava há séculos. Após a queda do regime reacionário da dinastia Shah, que ocorreu após essas tensões, com as vitórias consideráveis da guerrilha maoísta no país, o Nepal se declara e se transforma em uma república, com os marxistas leninistas maoístas sendo reconhecidos como os responsáveis pela queda do regime monarquista e se tornando a linha política mais forte do Nepal pós-monarquista, representada pelo Partido Comunista Maoísta do Nepal. Entretanto, uma decisão muito importante para explicar o cenário que o Nepal se encontra hoje foi feita, e essa decisão iria se provar como um equívoco para a nova construção do Nepal como Estado-nação pós-monárquico mais novo do período. O Partido Comunista do Nepal, o maior da linha marxista do país na época, adota a nova proposta de uma dinâmica parlamentarista do Nepal e toma a decisão de compor o governo e não promover uma ruptura sistêmica, e com isso as contradições presentes no país não são extintas e perduram por anos e anos, durando inclusive até os momentos de hoje. Isso, obviamente, desagradou outras organizações marxistas, como a linha maoísta do Partido Comunista, que decide logo se afastar e formar seu próprio partido, seguindo firmemente a linha da guerra popular prolongada e de uma tomada socialista do poder, com o objetivo de construção de uma ditadura do proletariado que eliminaria todos os aspectos burgueses e reacionários do país, promovidos por séculos pela dinastia da família Shah. Com isso, o Partido Comunista do Nepal cede ao que a gente chama de revisionismo, abandonando as bases do marxismo e sendo basicamente comunista só em seu nome. Mais ou menos como é o PT hoje, que finge que ainda é o partido de esquerda, tendo a palavra trabalhadores em seu nome, mas seguindo uma linha política de concessão de poder à iniciativa privada através de privatizações em massa de serviços públicos essenciais, o abandono da política de massas e participativa em troca de uma visão plenamente eleitoral e para criar uma falsa sensação de paz social e de harmonia entre classes, o que é cientificamente impossível, já que a classe trabalhadora e a burguesia são classes naturalmente antagônicas, já que seus interesses de classe se encontram em duas pontas diferentes e em extremos opostos do espectro político. Ou seja, o Partido Comunista do Nepal, liderado por Prasad Oli, que ironicamente seria o presidente no período mais recente dessa história, abandona completamente suas bases ideológicas e convicções e não busca reformar o país, preferindo então uma paz social que, assim como o Brasil em 2016, se mostraria como algo com claro selo de validade, já que o reformismo e o revisionismo sempre geram um terreno fértil e cômodo para futuras convulsões que podem ser cooptadas. Ou seja, essa característica do partido que estava vigente no país já derruba completamente a narrativa oficial de supostos veículos de mídias sérios do Ocidente, de figuras da extrema-direita, que o governo que foi derrubado era um governo marxista-leninista clássico, como a União Soviética antes do golpe da oposição anti-Stalin, que resultou na morte lenta e gradual do país, ou a China, especialmente na era Mao Zedong. A verdade é que o país era comandado por um partido que rebaixou a sua linha, alienou a sua própria população e pagou caríssimo por isso. E vai ser aqui que nós vamos entrar no cerne do que causou tudo, e por que o movimento que começou com reclamações legítimas foi cooptado e se tornou em uma revolução colorida. A gênese de tudo surgiu com reclamações da população devido à falta de reformas necessárias no país, que mesmo após melhores visíveis nos seus quadros de desigualdade, seguia sendo um país de majoritariamente agrário e subdesenvolvido. Adicionado a isso, existe o fato de que o país não conseguiu suprir a necessidade da sua classe trabalhadora, em especial as classes mais jovens, desses possuírem empregos estáveis. A diminuição mais agressiva e assertiva de desigualdades, além de problemas de infraestrutura do país. Novamente, sequelas de não confrontar na raiz os problemas formados pela burguesia nacional comandada pela monarquia, anos atrás. Todas essas contradições que geraram ebulições sociais em parcelas da sociedade começaram logo a serem observadas
observadas por um agente que começa a se estabelecer em território nepalês. As bem intencionadas e humanistas, só que não Big Tech. Assim como no Brasil, recentemente o Nepal vem debatendo dentro de seu território leis que garantem que essas empresas multinacionais, em especial as que se caracterizam como redes sociais, respondam e respeitem as constituições e instituições democráticas deste país. Porém, ao contrário do Brasil, que é um gigante diplomático, territorial e por consequência geopolítico, o Nepal é um país minúsculo, que não formou suas forças produtivas, não possui uma força geopolítica nem mesmo em seu próprio território, e nem uma unidade de massa soberana, e obviamente um país que não possui capacidades técnicas de sobreviver à sabotagem. As Big Techs viram a oportunidade de mostrar sua verdadeira truculência. E é aqui que se torna importante desconstruir o mito existente, principalmente em círculos de tecnologia. O mito da tecnologia política, ou de que a tecnologia é um fim em si mesma, livre de ideologias e etc. E a prova de que isso não é bem verdade é a própria existência e a dinâmica de funcionamento de uma rede social. Principalmente uma era onde essa internet que você está assistindo esse vídeo vem cada vez mais substituindo as mídias tradicionais que nossos pais e avós cresceram durante grande parte das suas vidas. Como uma tecnologia fechada em si, as redes sociais não são um serviço, um aplicativo, um sistema que gera lucro. Muito pelo contrário, a manutenção de uma rede social é altamente custosa, com custos de servidor, front-end, que basicamente é toda a lógica de design que determina como vai ser o visual do site que você está acessando, e back-end, ou seja, um armazenamento de dados e informações, como logins, preferências de usuários, cookies, etc. Ou seja, no conceito padrão do capitalismo, redes sociais não são um investimento de rápido retorno, que é o motor da iniciativa privada, mas sim as redes sociais têm uma função muito mais profunda, a função de ser um veículo de propaganda e estudo de comportamento da sociedade, com o intuito de formar um pensamento hegemônico, que no capitalismo, obviamente, beneficia a classe dominante. Autores como Gramsci e Walter Benjamin explicam isso muito bem, quando eles nos elucidam sobre do que se trata o conceito da superestrutura. A superestrutura, como explica, por exemplo, Walter Benjamin, não é apenas um reflexo puramente econômico, mas a expressão cultural de uma época. Ou seja, ela é basicamente um motor moral coletivo que, por um lado, mascara as explorações do sistema através de ferramentas como a cultura pop, quanto tenta, com muito esforço, envolver os sonhos da população dentro dessa mesma realidade. É como tentar forçar uma pequena peça quadrada dentro de um formato triangular. E é ao utilizar a superestrutura que as classes dominantes e o complexo industrial militar de países que possuem as classes dominantes controlando essas indústrias, como os Estados Unidos, por exemplo, conseguem convencer a população que é correto invadir países que essa mesma população não sabe nem mesmo apontar em um mapa. E essa mesma superestrutura que vai fazer, por exemplo, algumas pessoas verem esse vídeo, assistirem ele por completo e até mesmo não por completo, sem dar uma chance delas mesmas digerirem o que está sendo dito e responderem passionalmente com jargões que foram embutidos nelas e elas mesmas nem perceberam, pois aquilo ali é vendido como natural para elas. E ao observar um terreno fértil no Nepal, o cartel das Big Techs, em especial na figura de Elon Musk, que comprou o Twitter com esse específico intuito de neocolonialismo digital e um espaço seguro para supremacistas brancos, aplicaram um plano. O algoritmo de uma revolução colorida foi aplicado quase de maneira perfeita aqui. Ao ver esse caldeirão social, a narrativa dos protestos começou a ser cooptada. Primeiro, as Big Techs começaram a cooptar as frustrações legítimas da população jovem nepalesa, que saía das universidades, mas devido a fatores já citados anteriormente, além de privatizações de indústrias importantes do país em áreas importantes, como a metalurgia, pelo capital estrangeiro, tinham raríssimas oportunidades de emprego. Tudo isso em conjunto com o fato de que o Partido Comunista do Nepal, devido ao seu abandono de política de massas, perdeu contato com seu próprio povo, o que gerou um espaço vazio que foi dado de bandeja a interesses exploratórios de agendas do Ocidente. E nós sabemos muito bem que não existe espaço vazio na disputa política. Tudo isso em conjunto com o governo confrontando de forma difusa e sem força das massas, tais frustrações fez com que as Big Techs se tornassem logo as forças mobilizadoras dessas manifestações que começavam a emergir no país. O primeiro passo estava feito, se infiltrar em uma reivindicação legítima. Em seguida, uma narrativa que conecta toda essa sopa de conflitos começou a ser construída. Foi a partir daí que foi criada nessas mesmas redes a narrativa do governo totalitário contra a geração Z.
entender. Essa narrativa é perfeita para o experimento de Revolução Colorida do Nepal, pois ela conecta o recente debate sobre a regulamentação das redes sociais no país com a frustração de uma parcela jovem da população com desemprego nesse mesmo país. A partir daí, criando uma semiótica internamente e em partes do mundo mais próximas da esfera de influência do Ocidente, de que as redes sociais estariam sendo censuradas para calar a juventude do Nepal sobre suas frustrações. Por isso, a tal revolta da geração Z foi vendida tão repetidamente. De novo, é a repetição de uma narrativa para a criação de um motor moral na superestrutura. Tudo isso adicionado ao fato do próximo passo no estabelecimento de uma revolução colorida, a criação de uma figura quase messiânica de oposição, coincidentemente bem aliada aos interesses de exploração do Ocidente. Mas óbvio, é pura coincidência. No Nepal, essa figura se chama Balendra Shah, prefeito da capital do Nepal, Katmandu, famoso por ser um rapper do cenário nacional. E assim como outras figuras de liderança de oposições financiadas por interesses ocidentais, Balendra possui um discurso bem vazio, repleto de conceitos vazios de corrupção, o sistema político que tem de errado pelo país, que mostra uma falta de programa político, e apenas uma figura que se disfarça como um disruptor e antissistema, sendo que na verdade ele é apenas um fantoche de interesses e agendas do Ocidente. Assim como outras figuras que talvez passaram pela sua cabeça quando eu disse isso. Balendra é a prova cabal de que estamos se tratando de uma revolução colorida, e que o próximo passo foi bem sucedido, a aceitação da narrativa construída por figuras externas. E a partir daí, o último passo entra em cena, a efetivação do golpe por meios diretos. Com a população cooptada, a criação de uma narrativa que convença tanto o país em si como o Ocidente e a criação de uma figura controlável da oposição, o próximo passo é a tomada efetiva do poder. No Nepal, o que foi utilizado foram os quadros das forças armadas alinhadas à extrema-direita, milícias do Nepal que promovem políticas de extrema-direita e movimentos como a restauração da monarquia da família Shah, sendo representadas pelo Balendra Shah, que não é da família Shah, mas é um grande apoiador do sistema antigo. Essas forças militares se organizaram e se movimentaram rapidamente em direção ao parlamento do Nepal, fortemente armados, e com isso efetivou o golpe, que resultou inclusive em mortes, incluindo a morte da esposa do Prasad Oli, que foi queimada viva em uma série de incêndios espalhados pelo país. Com isso, o governo foi derrubado e a Revolução Colorida foi considerada bem-sucedida, espalhada por veículos do Ocidente. Após o sucesso de uma Revolução Colorida, o próximo passo é estabelecer um governo que basicamente serve de proxy para os interesses das potências ocidentais, com um processo eleitoral sendo mais difuso, improvisado e feito de maneira mais urgente e veloz possível, de maneira que durante o processo de escolha não surjam provas de um golpe institucional e uma possível reação contra o processo de revolução colorida em curso. E a maneira escolhida para a votação de um representante nacional do Nepal foi através do Discord. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Um país que, devido a séculos de domínio monárquico que normalizou uma concentração brutal de riqueza em um partido de linha rebaixada, tem como característica ser majoritariamente agrário, com pouca infraestrutura e uma diferença clara entre centros urbanos e rurais e serviços digitais disponíveis exclusivamente para uma parcela pequena da população, definiu seu futuro em um serviço disponível apenas para a parcela de classe média alta da classe alta do país. E assim, mais um projeto de neocolonialismo do Ocidente se tornou bem-sucedido. Assim como o Revachol em Disco Elysium, o Nepal está localizado em uma área sensível geograficamente e de suma importância geopolítica, próxima à China, mais especificamente da região do Tibete, território de ouro para o Ocidente na sua agenda de tentar desestabilizar a China e seu crescimento, já que o Ocidente, e em especial os Estados Unidos, investe uma quantidade imensurável de dólares em movimentos de secessão do país, além de bancar a vida luxuosa do Dalai Lama há décadas, desde quando o Partido Comunista Chinês acabou com o regime escravocrata tibetano e fez com que o atual Dalai Lama que conhecemos fugisse em vez de responder por seus crimes contra a humanidade. Além disso, o Nepal também é bem próximo e ligado tanto regionalmente como culturalmente com a Índia, que atualmente é representada por Narendra Modi, um político ligado à extrema-direita indiana e com aspectos da supremacia hindu e fortalecimento do sistema de castas. Também está presente e ainda vive no Nepal. Além da Índia ser um país que faz negócios em aberto com Israel e possui representantes do partido de Modi e do próprio Modi abertamente
abertamente declarando que o país não é só um parceiro meramente comercial, como também moral de Israel, que gera desconfianças até mesmo dentro dos próprios BRICS, sobre quem a Índia realmente representa na nova configuração multipolar global. O estabelecimento de um novo governo alinhado à agenda ocidental, próximo a um país considerado inimigo dos interesses neocoloniais das potências do norte global, com um governo fantoche, um regime que foi posto para atender puramente os interesses de extração de recursos do Nepal, após a falha em estabelecer uma república participativa, é tragicamente parecida com a história de Revachol, país que após passar por um domínio colonial, estabeleceu-se como uma nação independente, porém em um regime monárquico que centralizou os recursos da nação e gerou lucro, mas concentrou a renda desses lucros nos bolsos de uma minúscula parcela da elite nacional, o que gerou descontentamento e um fervor revolucionário que desembocou em um movimento popular. Mas devido a falhas organizacionais do partido responsável, esse jovem país e suas esperanças foram rapidamente raptadas e sua possível soberania foi também raptada, sendo colocado em seu território um movimento conveniente com os interesses de uma coalizão colonial. O capitalismo é um sistema estruturalmente falho, e isso não é um puro julgamento de valor, mas sim algo que pode ser comprovado, inclusive cientificamente. Esse sistema naturalmente se caracteriza como uma tentativa de extração infinita e feroz de recursos dentro de um planeta de recursos finitos, e cada vez mais escassos, inclusive. E a consequência disso é que o capitalismo é um sistema de ciclos naturais de crise, e em momentos de crise, como agora, é necessário novos meios de expansão, como o crescimento, ressurgimento e a adoção do fascismo por parte da burguesia global e golpes em curso em diversos países, utilizando novas estratégias de colonização, já que a velha tática de colonização que aprendemos na escola já não pega tão bem desde o fim da Segunda Guerra, com a explosão de movimentos de libertação nacional em ex-colônias. Não se iludam, com o sucesso do projeto que foi arquitetado no Nepal, é bem possível, inclusive, que diversos países passem por tentativas de revoluções coloridas pelo mundo. Algumas serão bem-sucedidas e outras não. Talvez uma revolução colorida esteja em vigor quando eu edito esse mesmo vídeo que você está assistindo. Ou então, enquanto você está assistindo esse mesmo vídeo, outros produtores de conteúdo estejam também alertando sobre o processo de revolução colorida em vigor no Nepal. Mas o ponto principal é esse. O rebaixamento e abandono de projetos de soberania nacional, da cultura e a tecnologia, da política de massas, das práticas participativas, da organização da classe trabalhadora e da luta de classe em troca de uma artificial paz social, resulta em terreno fértil para os interesses de lobos em pele de cordeiro, vendedores de sonhos e charlatões externos, que em conjunto com traidores nacionais promoverão o caos, a paranoia e o rapto de lutas reais. Tanto Revachol quanto o Nepal e futuros países que infelizmente irão cair para essa estratégia no futuro são um aviso do que pode acontecer com o país quando ele ousa desafiar entidades e países com históricos de repressão ideológica sem possuir um projeto soberano, popular, forte. No fim, tentar vender os anéis para não perder os dedos só resulta em, enfim, a miséria, a morte e o fim do sonho de um país, que substitui sua alma, seu motor soberano, por uma alma construída em um balcão de negócios da burguesia.